alunos do primeiro ano, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam todos bem, né? E estou aí com saudades das aulas presenciais, espero que vocês também estejam, né? A gente tá passando aí por esse período da adaptação, né? Vamos esperar aí que tudo passe e a gente volte logo para a sala de aula, né? Então, aula passada, vocês lembram que a gente falou aí sobre lipídios, né? Eu dei um trabalhinho para vocês fazerem aí, que era um diário de alimentação. A gente já vai falar sobre esses trabalhos também. Mas antes de a gente falar sobre os trabalhos, gente, eu gostaria de falar sobre alimentação saudável. Falar aí sobre carboidratos, sobre o que a gente pediu aí nessa tabela para vocês, sobre o que o excesso de carboidratos, o excesso de alguns alimentos causam aí no nosso organismo, né? A falta deles também podem prejudicar o nosso organismo. Então, uma boa alimentação balanceada é essencial para o nosso organismo, né? Então, aí no final da aula, né, eu vou falar sobre isso para vocês, sobre carboidratos, sobre sódio, sobre algumas coisas que eu pedi nessa tabela. Ao final eu vou comentar sobre os trabalhos, tá? E vou dizer sobre referente à nota que eu já passei para vocês lá, a nota do trabalhinho. E sobre a nossa próxima atividade, a gente fala também no final da aula, beleza? Então vamos lá para a aula. Então, pessoal, nessa aula de hoje é sobre a alimentação, né? Fiz alguns slides aí, vou deixar para vocês em anexo aí, né? Caso vocês queiram ter em casa, vou deixar aí para vocês terem, beleza? Então, gente, alimentação. Eu fiz a tabela, gente, do trabalhinho da aula anterior, só pra gente ter uma base aí e a gente comentar sobre o trabalho para ver o que vocês fizeram, né, gente? Então, assim, alimento, né? A tabela que eu fiz para vocês, vocês tinham que colocar o alimento, valor energético, carboidrato, proteínas, gorduras totais, fibra alimentar e sódio. Então, gente, o alimento vocês iam colocar lá, ó. A pessoa que fez, o aluno, a aluna, né? Escreveu lá arroz, feijão, macarrão, ovo frito, bomba de chocolate, suco, maçã e banana, né? Tudo isso a pessoa comeu durante um dia, né? Eu disse que vocês poderiam fazer durante a semana, mas acho que ninguém fez. Todo mundo fez o que comeu no dia. Então, fez lá e colocou lá o valor energético, quantidade de calorias, né, gente? Então, quantidade de caloria que tem uma porção. Eu disse para vocês ficarem atentos quanto vocês comeram, quanto era a porção, vocês comeram uma ou duas porções, e colocar a quantidade de caloria referente à quantidade que você comeu, né? Aí, se fosse 2 porções, você ia ter que somar. Se fosse 2, 3 porções, né? Então, gente, a gente viu já durante as aulas, vamos só relembrar aqui um pouquinho, que cada indivíduo tem uma quantidade de caloria só para manter o metabolismo funcionando. A gente viu que o nosso corpo funciona de acordo com um monte de reações químicas que ocorrem dentro do nosso corpo. A gente viu isso, né? Lembram? Então, essas reações químicas que ocorrem o tempo todo no nosso corpo, a gente chama metabolismo. Então, gente, esse metabolismo, para ele manter funcionando, a gente precisa dessas calorias, a gente precisa de energia, né? De gastar energia. E é do que a gente come. Então, a gente tem essas calorias aí. Se a gente come em excesso, a gente vai engordar. Se a gente come menos, né? A gente vai ter que comer vai ter que gastar a nossa reserva energética, não é verdade? Então, gente, alguns indivíduos precisam de mais calorias e outros indivíduos precisam de menos caloria, mas em média, uma pessoa adulta precisa de 1.800 a 2.000 calorias. Mas varia de pessoa para pessoa. Mulheres às vezes gastam um pouco menos calorias, né? Varia de pessoa para pessoa. Isso só para manter o metabolismo funcionando. Só para manter o corpo funcionando adequadamente. Então, gente, outra coisa que eu pedi para vocês colocarem ali, carboidratos. Então, carboidratos são açúcares, né, gente? Eles são importantes para o nosso corpo. A gente precisa, né, de energia para o nosso corpo. A gente precisa de carboidrato. Mas em excesso ele também pode prejudicar. A gente vai ver o porquê, né? Eu tenho ali para frente ali uma apresentação de slide ali, né, que vai mostrar pra gente alguns efeitos aí que o excesso de carboidrato causa.
Proteínas, gente. Proteínas também são importantes para o nosso corpo. A gente precisa de proteína, né? Gorduras totais. Gordura, normalmente a gente come em excesso. Isso prejudica. Por quê? A gente vai ver também. Fibra alimentar. Fibra, normalmente, a gente come menos do que necessário, né? Mas ela em excesso também pode prejudicar a fibra alimentar, né? Então, fibra também tem que comer adequadamente. Sódio, gente. Sódio em excesso prejudica também bastante o nosso organismo. A gente vai ver por quê. Tem ali pra frente nos nossos slides também o porquê que o sódio pode prejudicar em excesso. Gente, é assim, outra coisa. A fibra alimentar que eu não coloquei para vocês, é porque normalmente a gente não come em excesso, né? Ela falta no nosso organismo. Ela é importante para quê, gente? Ela participa, na verdade, do nosso organismo fazendo a digestão, né? No final da digestão ali, formando no nosso intestino, né? Pro finalmente dos alimentos, para formar lá o bolo fecal e a gente eliminar os restos da alimentação, a gente precisa de uma boa digestão de fibra alimentar para o nosso intestino funcionar certinho, né? Então, para isso que serve, gente, a fibra alimentar. Se a gente consumir em excesso, o nosso intestino não vai conseguir absorver algumas vitaminas, alguns nutrientes, porque vai ter o excesso de fibra alimentar. Então, em excesso, ela pode acabar dando anemia, prejudicando o nosso organismo, a gente não conseguir ter algumas vitaminas necessárias aí para o nosso corpo, né? A gente pode ter aí alguns problemas aí relacionados à falta de vitamina, né? Então, vamos continuar aí, gente. O que o excesso pode causar? É o excesso que eu tô falando da alimentação, desses alimentos aí que a gente viu na nossa tabelinha, né? Então, carboidrato, gente, o excesso de carboidrato pode causar o quê? Então, gente, vamos entender ali ó, o que é o carboidrato. São moléculas de açúcar, glicose, ligadas entre si. Então, todo carboidrato é açúcar, né? Quando comemos carboidrato, o pâncreas libera insulina para reduzir o nível de açúcar, né? Então, gente, quando a gente come carboidrato, a gente come lá um macarrãozão lá, cheio de carboidrato, né, gente? Então, o nosso organismo vai liberar o quê? Insulina e vai reduzir o nível de açúcar do nosso sangue, né? Então, gente, esse hormônio, insulina, também faz com que o metabolismo armazene energia. Então, liberando insulina no nosso corpo, a gente vai armazenar energia. Com excesso de carboidrato, o pâncreas, então, vai produzir mais e mais insulina. Isso faz seu corpo armazenar gordura. Então, essas gordurinhas aí que estão armazenadas no nosso corpo, essas famosas gordurinhas aí que a gente não gosta, né? Essas gordurinhas extras aí. Com isso, o glucagon, o hormônio que permite que o corpo queime gordura, então, o glucagon é o hormônio que permite que a gente queime gordura, né? Essas gorduras armazenadas aí por energia. Não tem como, não tem tempo, né, de executar as suas tarefas devido ao excesso de carboidrato. Então, gente, tem muito carboidrato e ele não tem tempo de executar, né, porque ele tá trabalhando demais aí, não tem tempo de executar aí e queimar essas gorduras aí armazenadas. Então, é por isso que o excesso de carboidrato aí pode prejudicar o nosso organismo. Gente, peguei essa imagem aqui de um site ali de uma nutricionista, né? Então fala o quê? Tá falando ali da elevação do açúcar no sangue, né? Do ciclo vicioso que é o carboidrato. Então você come, quanto mais você come carboidrato, gente, mais vontade você tem de comer, mais fome tem, né? Então você come e ele logo te dá mais fome, então ele não te sacia fome, né? Você come e te sacia temporariamente, então teu cérebro daqui a pouco te traz mais fome. Então é um ciclo vicioso, né? Uma espécie de um vício. E é por isso que quando a pessoa faz uma dieta de restrição de carboidrato, que eu não recomendo para ninguém, não se deve fazer
dieta de restrição de nada, né? Nenhum tipo de nutriente. Então, quando você faz essa dieta, te dá um monte de tipo de reação, te dá tremedeira, tontura, um monte de coisa. Por quê? Porque a restrição do carboidrato, você já tá, né, no nível de que o teu corpo precisa do carboidrato, no ciclo vicioso, até você se desvincular desse vício aí. Então, traz vários tipos de problema. Gente, o excesso pode causar doenças, né? Então, o excesso de carboidrato pode trazer que tipo de doença? Cardiovasculares, né? Gastrointestinais no intestino, traz diabetes também, resistência à insulina, obesidade e alguns efeitos colaterais, igual depressão, câncer, enfraquecimento do sistema imunológico, perda do cabelo, gente. Então, todo esse tipo de problema. Gente, e o excesso de sódio? O sódio a gente sabe que encontra aí no sal, né? O sal é o sódio. A gente viu lá quando a gente estudou os sais minerais, lembram, gente? Precisamos de 5 gramas de sal só por dia, gente. E se a gente come mais, o que acontece? Vou ter que abrir de outra forma ali, porque aqui tá muito pequenininho. Não conseguimos ver, né? Então, a gente tem a menininha ali, ó, comendo um sanduíche, né? O que tem aí, ó? Então, problema no intestino aí, né? Então, 99% do sal de cozinha chega aqui, a molécula é quebrada lá no intestino, né? E o sódio, quando mais sal ir, tem lançado na corrente sanguínea. Então, vai ser lançado lá na corrente sanguínea o sal, né? O que mais que pode acontecer, gente? O problema do consumo excessivo começa aqui. O sódio tem alta capacidade osmótica, ou seja, tende a sugar e reter água. Então, você retém água. E o que acontece? Então, quanto mais sal no sangue, mais água e minerais e até oxigênio são retirados das células, né? Os rins vão trabalhar mais, né? Constantemente o sangue passa pelos rins e para ser filtrado pode voltar purificado para o organismo. Quando o sangue tem pouca água, não há líquido suficiente para formar a urina que carrega as impurezas para formar o corpo. Os rins estão passando a acumular mais impurezas e aglomeradas podem dar origem a dolorosas pedras, pode causar pedras no rim, né? O excesso de sal. E aí, os vasos sanguíneos também, ó, com o coração bombeando mais, os vasos tentam a conter a enxurrada de sangue. Contraem-se, cria-se um círculo perigosíssimo com vasos que se contraem. Isso pode dar aí um AVC, né, gente? Os vasos aí pode se romper, né? Pode dar aí pressão alta na pessoa devido ao excesso de sal, né? Então, quanta coisa, gente. Isso aqui vai estar para vocês ali nos anexos, né? Vocês podem depois ver bem com calma, ó, gente. Então, como que o sal age no corpo da pessoa? Ele prejudica, né? Então, gente, prestem bastante atenção nisso. Gente, vamos agora falar aqui, ó, um pouco sobre os lipídios. Então, gente, a gente viu que lipídios são gorduras, né? Presentes aí nos óleos vegetais, nas carnes, né? E algumas no leite, né? E em seus derivados aí também. Então, tem alguns tipos aí de lipídios. Tem os carotenoides, tem os glicerídeos, né? Os fosfolipídios, os esterídeos, né? E presentes em alguns tipos aí. Ó, os tipos carotenoides a gente vai encontrar aí em alimentos tipo amarelos e vermelhos, né? Que é produzido aí na cenoura, por exemplo, em alguns alimentos amarelos, né? E ele tem o retinol, vitamina A, né? Que é importante aí para a visão. E aí tem o tipo de lipídio que é os esterídeos. Esses lipídios que são perigosos aí para nossa saúde, são derivados do colesterol, né? Então aonde, né? Membranas celulares de animais. Mas eles também aí, ó, estão ligados ao tipo de colesterol bom ou mal, né? Estão vendo ali, ó, o HDL é o colesterol bom e o LDL é o colesterol ruim. Estão vendo um anjinho e um diabinho ali mostrando os colesterol bom e ruim?
Então, gente, daí tem alguns tipos de hormônio aí que também precisam desse tipo de gordura, que é o testosterona, estrogênio, progesterona, cortisol e aldosterona. Então, são hormônios, gente, que são produzidos aí pelos lipídios, né? Importantes reservas energéticas dos seres vivos, né? Então, gente, reserva energética são tipos cerídeos, que tem aí, são álcools, né? Com ácidos graxos. Tem aí cera, cutícula, cerúmen, impermeabilizante. Então, são hipermeabilizantes. Aí, um exemplo ali é a cera da abelha, né? Que ela fabrica. A cera do ouvido também é um cerídeo, né? Tipo de glicerídeos, gente. A gente tem ali, ó, mostrando um óleo vegetal, né? Um tipo de um óleo, ó. São líquidos à temperatura ambiente. São os óleos, né? E que são os insaturados. E aí tem os saturados, são sólidos à temperatura ambiente. Que são as gorduras, ali tá um bacon mostrando, né? E os tipos de fosfolipídios, que fazem parte lá da membrana celular. A gente vai ver quando a gente estudar lá as células, que logo a gente tá chegando lá nesse conteúdo, né, gente? Então, isso aí vai estar para vocês poderem usar de estudo aí pra gente fazer nossas próximas atividades. Gente, o excesso de lipídio pode causar o quê? Gordura, né? Porque ele pode causar aí um acúmulo de gordura, né? O consumo de grande quantidade de lipídios, principalmente contido em carnes de pele de galinha e na manteiga, pode causar sérias consequências no sistema cardiovascular, né? Pode dar aí problemas cardiovasculares como entupimento das artérias, aumento do colesterol, derrame e obesidade, né? E a deficiência de lipídio também pode dar problema, aí, como dermatite, né? Tem um menininho ali, ó, com uma dermatite. Mau funcionamento da retina e afetar o desenvolvimento cerebral de bebês. Pode também ocasionar emagrecimento exagerado devido à falta de vitamina, que podem ser transportadas ao organismo. Gente, coloquei aqui, ó, uma frase. Uma boa alimentação está relacionada à ingestão de nutrientes necessários para suprir nossas demandas diárias, mas ainda mais importante do que isso, o foco deve estar nos alimentos que nos oferecem essas substâncias. Então, gente, uma alimentação variada é o que a gente precisa para ter todos os nutrientes necessários para o nosso organismo, né? A gente não quer falar muito sobre alimentação adequada, porque é bem isso, é o trabalhinho de vocês, né? Mas a gente sabe que a alimentação balanceada é o essencial. Então, comer um pouquinho de cada coisa, não exagerar em um tipo de alimento só, é o que a gente precisa. A ingestão de diferentes tipos de alimentos é fundamental para que seja oferecido todos os nutrientes necessários para um bom funcionamento do organismo. Então, gente, atividade 1. Texto sobre o que é alimentação saudável. O que é alimentação saudável, né? Então, esse é um texto que vocês vão fazer em forma de slides ou em forma de texto e enviar para mim em anexo. Aqui no Google Sala de Aula, né? Vocês podem enviar como slide ou texto, um documento do Word, né? Vocês vão descrever o quê? Os nutrientes necessários para um bom funcionamento do nosso corpo, alimentos onde podemos encontrar esses nutrientes. Gente, pelo amor de Deus, na hora que vocês forem fazer o trabalho, não copiem da internet e colhem, tá? Façam uma pesquisa decente, leiam o que vocês estão pesquisando e copiem, digitem, né, o que vocês entenderam do conteúdo da sua forma, mudem a formatação, coloquem as imagens todas de um mesmo tamanho, entendeu? De preferência, façam um slide só com a parte essencial do que vocês entenderam, sem copiar da internet, porque a professora sabe que vocês copiaram da internet. Eu também tenho internet, né? Então, façam um negócio legal, beleza? Que vale nota. Atividade 1. Tem outra atividade, gente. 2. Vamos ver. Atividade 2. Resumo no caderno. Gente, no caderno sobre proteínas. Então, um resumão lá da página 52 até 59 fala sobre proteínas, sobre enzimas, né? Sobre as funções, características das proteínas, desnaturação e as enzimas. Da página 52 até 59 se faz um resumo bem legal, que nem eu expliquei para vocês. Faz um resumo
bem interessante, como se você fosse fazer uma prova ali e você fosse usar esse resumo para fazer a prova, tá bom? E manda a foto. Então, pessoal, depois que a gente estudou ali sobre o que o excesso desses alimentos causa no nosso organismo, sobre carboidratos, sódio, sobre tudo isso que eu mostrei para vocês ali naquela apresentação de slides, então eu vou falar para vocês referente ao trabalho. Gente, naquela tabela ali de alimentação, como vocês puderam ver, né? Eu mostrei um exemplo ali nos slides. Como vocês puderam ver, gente, era para preencher ali com os dados. Alguns não preencheram corretamente, alguns preencheram em partes, né? Se você come pouco durante um dia, né? Não deu para preencher toda ela, você poderia preencher durante mais dias, né? Eu dei a nota referente a isso aí. Então, gente, a continuação dessa nota, a gente vai dar referente à continuação desse trabalho. O que é esse trabalho novo que eu tô passando para vocês? Então, como eu falei ali nos slides, tá? Eu vou só complementar aqui agora. Esse trabalho é o seguinte, né? A gente vai falar sobre alimentação saudável. O que é alimentação saudável, gente? Quais os nutrientes que a gente precisa. Então, eu falei um pouco para vocês sobre o que a gente precisa, como que é uma alimentação variada, né? Um prato saudável, como se deve ser. E a gente precisa de todos esses nutrientes. A gente sabe que a falta deles no nosso organismo vai prejudicar, o excesso também vai prejudicar. Então, uma alimentação balanceada é essencial. É esse que é o trabalho escrito que eu quero que vocês façam para mim, tá? E me passe. E a continuação desse trabalho. Então, eu vou somar as duas notas, tá? A tabela, vocês viram que quem preencheu corretamente ganhou 10, né? E essa nota vai ser somada a esse trabalho aí agora. E a gente vai dividir aí essa nota por 2 e é o que vai ser lançado aí no Professor Online referente ao trabalho da alimentação. Beleza, gente? Então, espero que vocês tenham entendido aí o que é para fazer no trabalho. Dúvidas, gente, pergunte para a professora dá orientação. Então, o trabalho é alimentação saudável. Esse é o conteúdo. Gente, outra parte do trabalho é um resumo que eu passei para vocês. Então, vocês vão resumir no caderno e vão me dar a foto. Então, vocês têm a opção ali de anexar, gente, foto, né? Vocês podem ter tido dificuldades ali. Espero que vocês vejam ali que tem uma opção de anexar foto. Então, vocês vão anexar a foto do caderno de vocês com o resumo, gente. Com o resumo do que vocês fizeram, que é sobre proteínas, né? Sobre proteína, a função das proteínas, as enzimas, né? Eu pedi tudo isso para vocês. Então, eu espero que vocês façam para mim esse resuminho e tirem a foto do caderno e passem para mim, beleza? Então, são duas atividades. A primeira, que vale essa notinha, né, gente? Que é do trabalho sobre alimentação adequada, e o segundo trabalhinho, que é parte de um próximo trabalho que a gente vai fazer sobre proteínas, né? A nossa próxima nota avaliativa daí, que vai ser referente aí o conteúdo de proteínas, enzimas, que é o resuminho no caderno que vocês devem fazer. Façam um resumo de uma forma que vocês pensem assim: se eu fosse estudar proteínas, quais as partes que eu acho que é importante eu saber, né? Para eu entender o que eu tô copiando aqui se eu fosse usar esse resumo para fazer uma prova com pesquisa no caderno, né? Então, você usa essas partes aí. Beleza, gente? Então, qualquer dúvida, chamem a professora. Podem perguntar aí, a professora sempre que puder tá respondendo. Não deu muito certo ali no Google Sala de Aula, os comentários, porque eu demorei para observar os comentários, que vem muitas mensagens, vem muitos e-mails, né? Referente a todas as atividades, não vem só da professora. Então, eu peço que tenha um pouco de paciência ali pra gente poder observar os comentários e poder responder, beleza? Então, gente, até a próxima aula. Façam as atividades e estudem. Até!